Olá, nós faremos então exercícios sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica, correto? Proposta pedagógica que é utilizada como um termo sinônimo a projeto pedagógico pela LDB. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, ok, é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas também é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. E velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, certinho. A questão está correta. Essas são incumbências dos estabelecimentos de ensino. 2. É incumbência dos estabelecimentos de ensino, de acordo com o artigo 12 da LDB, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Essa questão está errada. É incumbência dos docentes, dos professores, estabelecer as estratégias de recuperação. São esses profissionais que estão diretamente ligados aos alunos. Essa é uma incumbência dos professores. Aos estabelecimentos de ensino, cabe prover meios para que essas estratégias de recuperação possam acontecer. Então, a questão está errada. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas e velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente é incumbência dos estabelecimentos de ensino, certinho. Assegurar o cumprimento dos dias e horas e velar, acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada professor. A questão está correta. Vamos passar para frente e resolver outros exercícios. Bom, diz assim, o 4. É incumbência dos professores informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. A questão está errada, porque essa é uma incumbência dos estabelecimentos de ensino. Informar pai e mãe, que convivam ou não com seus filhos. E se for o caso, os representantes, os responsáveis legais sobre esses aspectos. Essa é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Embora na prática, normalmente é o professor que tem o contato com os pais dos alunos, é o professor que fala sobre o rendimento, é o professor que conversa sobre a frequência dos alunos. Na prática é assim que ocorre, mas as bancas examinadoras não querem saber da prática. Em se tratando de legislação educacional de LDB, as bancas querem saber o que está normatizado, o que está escrito. E o que está escrito é que essa incumbência é dos estabelecimentos de ensino. 5. Os docentes incumbir-se-ão de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, certo? Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, correto? Independentemente da participação nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. A questão está errada, uma vez que a nossa LDB afirma que os docentes devem ministrar os dias e horas-aula estabelecidas, além de participar dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, a questão está errada. Vamos passar para frente e resolver outros exercícios. Isso aqui, 6. Ao dirigente do estabelecimento de ensino, ao dirigente do estabelecimento de ensino público, compete exclusivamente a elaboração da proposta pedagógica de sua escola. A questão está errada. O exclusivamente tornou o item incorreto, tornou a questão errada. Por quê? A nossa LDB diz que cabe aos estabelecimentos de ensino elaborar e executar a sua proposta pedagógica e cabe aos docentes participar da elaboração dessa proposta pedagógica.
Então, à luz da LDB, não é o dirigente, não é o diretor do estabelecimento de ensino que elabora exclusivamente a proposta pedagógica. Essa atividade não é feita exclusivamente por ele, mas por todo o grupo que compõe aquele estabelecimento de ensino. Então, a questão está errada. 7. Considere que Marcos, secretário escolar, no mês de agosto, como de costume, tem encaminhado ao Conselho Tutelar, ao Judiciário e ao Ministério Público a relação dos alunos cuja quantidade de faltas ultrapassava 50% do percentual permitido em lei naquele ano. Nessa situação, a atitude de Marcos é necessária e decorre de uma exigência legal. A questão está correta. Nós vimos que é incumbência do estabelecimento de ensino notificar ao Conselho Tutelar, ao representante do Ministério Público e ao juiz competente a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. O Marcos, aqui nessa situação hipotética, é o secretário escolar, ele integra o estabelecimento de ensino e ele informou aqui, notificou a essas autoridades. Então, a questão está correta. 8. Fica a critério dos docentes colaborar ou não com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Está errado esse item, porque não fica a critério dos docentes. Essa questão está incorreta, uma vez que é uma das incumbências dos docentes participar das atividades de articulação entre família e a comunidade. Então, a questão está incorreta, ela está errada. Bom, esses aqui são alguns exercícios que nós fizemos em relação às incumbências dos estabelecimentos de ensino e aos docentes. Nós passaremos então para o nosso próximo conteúdo, que são os sistemas de ensino. O que ocorre? A nossa educação, a educação brasileira, ela é toda organizada visando sempre o sucesso, a aprendizagem discente. Então, houve uma organização do sistema de ensino em que houve uma distribuição de competências, houve uma distribuição de tarefas para cada um dos sistemas de ensino para que nós pudéssemos de fato, oferecer uma educação de qualidade. E o próximo assunto aqui, que são os sistemas de ensino, ele diz respeito a como que está organizada a nossa educação brasileira. Nós temos, então, um sistema federal de ensino, temos o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal e sistema de ensino municipais. Alguns órgãos de educação fazem parte do sistema federal, outros órgãos do sistema estadual, do DF municípios. Algumas instituições fazem parte do sistema federal de ensino, sistema estadual, sistema dos municípios, sistema do Distrito Federal. Então, nós trataremos agora dessa organização dos órgãos e das instituições de ensino. Nós temos, então, o sistema federal de ensino. Aqui nós temos os órgãos e as instituições que fazem parte do sistema federal de ensino. Nós temos, então, os órgãos federais de ensino, como, por exemplo, o MEC é um exemplo. O MEC é um exemplo de um órgão federal de ensino. Então, os órgãos federais de ensino integram o sistema federal, até aqui por uma lógica da nomenclatura. 2. As instituições de ensino mantidas pela União também integram o Sistema Federal de Ensino. Aqui, por exemplo, o UNB, Universidade de Brasília. Ela é uma instituição de ensino mantida pela União. Então, ela fará parte do Sistema Federal de Ensino. É o Sistema Federal de Ensino que é responsável por supervisionar aquele trabalho que é desenvolvido pela Universidade de Brasília, né? Aqui no exemplo. E também fazem parte do Sistema Federal de Ensino as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, todas as instituições de educação superior,
privadas, estejam elas onde estiverem, elas farão parte do Sistema Federal de Ensino. Aqui como exemplo, né, que nós temos no país inteiro, a UCB, aqui no caso do DF, a UCB, Universidade Católica de Brasília, que é uma instituição de ensino superior privada. Ela faz parte do Sistema Federal de Ensino. Bom, vamos continuar. Nós temos aqui o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Nós temos aqui que integra o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo no Distrito Federal, escola classe 1 da cidade de Taguatinga. Essa é uma instituição de ensino mantida pelo poder público do Distrito Federal. Essa é uma escola de educação básica. Um outro exemplo UEG, Universidade Estadual de Goiás. Ela é uma instituição de ensino mantida pelo poder público do Estado. É uma instituição de ensino que faz parte do sistema de ensino estadual. 2. Também fazem parte das instituições do sistema de ensino dos estados as instituições de ensino, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Então, caso o município tenha uma instituição de educação superior, caso ele mantenha essa instituição, embora seja mantida pelo município, ela integrará o sistema de ensino do estado em que o município está localizado. Ocorre que, normalmente, os municípios não têm condições até de pessoal, de apoio técnico, para supervisionar, acompanhar as atividades de educação superior. Então, essas instituições de educação superior, mesmo mantidas pelo município, elas integrarão o sistema de ensino do estado em que o município está localizado. Vamos, então, continuar. Aqui. Ainda fazem parte do sistema de ensino dos estados e do DF as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, se eu quiser abrir uma escola de ensino fundamental, eu então procurarei a Secretaria de Educação do estado em que eu estou localizada, o estado em que aquela instituição de ensino ela funcionará. As instituições, então, privadas que fazem parte do sistema de ensino dos estados DF são aquelas de ensino fundamental e de ensino médio. E fazem parte dos sistemas de ensino dos estados e do DF os órgãos de educação estaduais e do DF, como, por exemplo, Secretaria de Educação do Distrito Federal. É um órgão que é mantido pelo Distrito Federal, é um órgão de educação do DF. Por isso, esse órgão integra o sistema de educação de ensino do Distrito Federal. E aqui uma observação. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, também integram o seu sistema de ensino. Essa regra não vale para os estados, porque nós veremos daqui a pouco que as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas integram o sistema de ensino dos municípios, sistemas de ensino municipais. Vamos então avançar. Bom, nós temos aqui os sistemas de ensino municipais. Então, as instituições que integram o sistema de ensino municipais são as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, aqui eu tenho as instituições que integram o sistema de ensino dos municípios são aquelas públicas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Se eu tiver uma instituição pública de educação superior, como nós já vimos, ela não integrará o sistema municipal, mas ela integrará o sistema de ensino do estado em que o município está localizado.
Nós temos também as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram os sistemas municipais e os órgãos municipais de educação. Esses órgãos integram os sistemas municipais. Bom, esses sistemas de ensino, eles terão liberdade na sua organização e eles trabalharão em colaboração com os outros para que, de fato, a educação seja implementada com qualidade, uma vez que a educação é um assunto de interesse geral. Então, só para nós sistematizarmos todas essas informações, nós temos aqui, então, os órgãos ou as instituições. E nós temos aqui, então, os sistemas de ensino. Nós temos, então, o Sistema Federal de Ensino. Temos os sistemas de ensino dos estados, IDF, e temos os sistemas de ensino municipais. Então, vamos lá. Em relação aos órgãos, os órgãos que fazem parte do Sistema Federal de Ensino são os órgãos federais de ensino, como o MEC. Os órgãos que fazem parte do sistema de ensino dos estados DF são os órgãos de ensino dos estados DF, como Secretaria de Educação de Minas Gerais. É um órgão de educação, de ensino, que faz parte de um estado. E aqui fazem parte dos sistemas municipais os órgãos municipais de educação, como Secretaria de Educação do município de Águas Lindas de Goiás. É um órgão de educação, um órgão de ensino que faz parte do município. Em relação às instituições, públicas, né, criadas e mantidas pelo poder público, em relação às instituições públicas, fazem parte do Sistema Federal de Ensino as instituições mantidas pela União. E aí, como exemplo, Universidade de Brasília é uma instituição de ensino que é mantida pela União. Quais são as instituições de ensino públicas que fazem parte dos estados DF? São aquelas instituições de ensino criadas e mantidas pelo poder público dos estados e DF, que são as escolas públicas, tanto de educação básica quanto de educação superior. Quais são as instituições de ensino públicas que fazem parte dos sistemas municipais? Aqui nós temos as instituições de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Somente essas instituições de ensino públicas que fazem parte dos sistemas municipais. Por quê? Se houver uma instituição de ensino superior pública, mantida pelo município, essa instituição vai integrar o sistema de ensino do estado. Então, se eu tiver aqui, uma instituição de ensino de educação superior, uma instituição de educação superior pública, se ela for mantida pelo poder público, então, pelo poder público municipal, essa instituição de ensino, ela não integra o sistema municipal de ensino. Ela integra o sistema estadual, do estado em que o município está localizado. É importante fazer essa observação. Então, aqui, fazem parte do sistema federal as instituições públicas de ensino mantidas pela União, fazem parte dos estados e DF as instituições públicas, tanto de educação básica quanto de educação superior, mantidas pelos estados e pelo DF, e fazem parte dos sistemas municipais as instituições públicas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Porque se houver uma instituição de educação superior mantida pelo poder público municipal, essa instituição, embora seja mantida pelo município, ela integrará o sistema de ensino do estado em que o município está localizado. E nós temos aqui, então, as instituições privadas de ensino.
A nossa LDB afirma que as instituições privadas de educação superior, elas comporão o Sistema Federal de Ensino. Em se tratando dos estados e do Distrito Federal, as instituições privadas de ensino que fazem parte do sistema estadual e do DF são as de ensino fundamental e ensino médio. Porque as de educação infantil privadas integrarão os sistemas municipais de ensino. E aqui é uma observação. No Distrito Federal, as instituições privadas de educação infantil também comporão o sistema de ensino do DF. Aqui, esse quadro é apenas para nós sistematizarmos essas informações. A composição desses sistemas de ensino segue uma lógica até pela nomenclatura. O que é mais diferente é em relação às instituições de educação superior municipais, porque elas não integram o sistema de ensino do município, mas elas integram o sistema de ensino do estado em que o município está vinculado. Bom, então essas foram as informações sobre os sistemas de ensino. Nós voltaremos, então, na próxima aula com outros aspectos ligados à LDB. Até lá, um abraço!